alunos, nesta aula nós vamos falar então sobre redução ao primeiro quadrante. No vídeo anterior nós falamos sobre simetrias. O que seria essa simetria, pessoal? A ideia da simetria é você ter um ângulo aqui, ó, pessoal, um ângulo alfa, né? Um ângulo alfa do primeiro quadrante, e você está enxergando esse cara lá no segundo, você está enxergando esse cara lá no terceiro, e você está enxergando esse cara lá no quarto. A ideia é sair do primeiro e ir para o quarto quadrante, para o segundo ou para o terceiro quadrante. Beleza. Agora, o que significa redução ao primeiro quadrante? Pessoal, reduzir um ângulo ao primeiro quadrante significa o contrário do que nós vimos no vídeo anterior. Significa o seguinte: se você tem um ângulo que está no segundo quadrante, certo? Vamos supor que você tem um ângulo que está no segundo quadrante. E você agora quer enxergar esse carinha lá no primeiro quadrante. Quanto é que ele vale lá no primeiro quadrante? Percebam, tá? Que redução ao primeiro quadrante é o caminho inverso de fazer a simetria, tá? Vamos supor, pessoal, que você tem também um ângulo que está lá no terceiro quadrante. A pergunta é, professor, como é que eu faço para enxergar esse ângulo lá no primeiro quadrante? Isso aqui é muito importante, ok, galera? Bom, pessoal, a ideia aqui também é a seguinte: você tem um ângulo que está no quarto quadrante. Professor, como é que eu enxergo esse ângulo que está no quarto quadrante lá no primeiro quadrante? Muito bem, é isso que nós vamos aprender agora, certo? Bom, pessoal, neste caso aqui, lembrando que o primeiro quadrante ele é a base do raciocínio, né? Tanto para simetria quanto para redução ao primeiro quadrante, certo? Então vamos fazer aqui alguns exercícios, né, relacionados a essa questão da redução ao primeiro quadrante. Bom, o exemplo 2, né, ele diz o seguinte: faça a redução dos ângulos determinando o seu simétrico em relação ao primeiro quadrante, certo? Bom, pessoal, em outras palavras é o seguinte: eu estou falando aqui que na letra A eu tenho um ângulo de 300 graus e quero entender, né, quantos graus isso representa, né, lá no primeiro quadrante, certo? Muito bom, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: que 300 graus, tá, pessoal, é um ângulo, tá, pessoal? É um ângulo do quarto quadrante. Isso aqui que é o mais interessante. Você tem que identificar de qual quadrante nós estamos falando. Observem, pessoal, que este ponto aqui, ó, é o 270 graus. Então 300 graus está aqui no quarto quadrante. Pessoal, se está no quarto quadrante, o que nós vamos fazer? O ângulo θ vai ser igual a 360 graus, certo? Menos o ângulo alfa. Então o ângulo θ que eu estou procurando é 360 graus menos o 300, certo, pessoal? E aí eu sei que 360 menos o 300, tá, pessoal? Isso vai dar 60 graus. Então, pessoal, 300 graus no quarto quadrante é o equivalente a 60 graus. Vou escrever isso aqui, tá, pessoal? 60 graus no primeiro quadrante, certo, galera? Então tá aí a nossa resposta, beleza? Muito bem. Bom, a letra B, tá, pessoal? Ela pede o seguinte: e o ângulo de 120 graus? Quanto que isso representa? Tá, pessoal, vejam bem. Primeira coisa, 120 graus pertence a qual quadrante? Lembrando, pessoal, que aqui vale 90 graus, certo? E aqui vale 180, não é isso? Muito bem. Então, galera, veja que 120 graus é um ângulo que está por aqui, no segundo quadrante. Então, pessoal, olha, 120 graus é um ângulo, certo? É um ângulo do segundo quadrante. Beleza, pessoal. Se ele é um ângulo do segundo quadrante, θ vai ser igual a... Pessoal, o que eu faço para determinar lá a redução ao primeiro quadrante? Então você pega aqui o 180 menos o alfa. θ vai ser igual a 180 graus, certo? Menos o 120. E aí, pessoal, nós temos que o θ vai ser igual a 60 graus também, né? Então, coincidentemente, tá, pessoal? Vejam bem. O ângulo de 120 graus, né, do segundo quadrante, ele corresponde lá no primeiro quadrante a 60 graus, ou seja, também é 60 graus no primeiro quadrante, beleza? Muito bem, vamos ver aqui o exemplo letra C, né, que diz o seguinte: e o ângulo de 225 graus? Ah, muito bem, pessoal, olha, para a gente saber quantos graus isso representa, tá, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, 225 graus está em qual quadrante? Perceba, pessoal, que aqui, ó, é o 280, aqui é o 270, então 225 está onde? No terceiro quadrante, né? Então, pessoal, é um ângulo, certo? É um ângulo do terceiro quadrante. Beleza, pessoal, se é um ângulo do terceiro quadrante, para a gente determinar a redução, basta eu pegar aqui θ, que é igual a alfa menos os 180 graus.
Eu quero chamar a atenção aqui agora para esse fato do terceiro quadrante, tá, pessoal? Porque na hora de fazer a simetria, tá, pessoal? Na hora de fazer a simetria em relação ao terceiro quadrante, a gente faz 180 graus mais alfa, certo? Na simetria é 180 graus mais alfa. Mas quando eu estou fazendo a redução, tá, pessoal, de um ângulo que está no terceiro para o primeiro quadrante, é alfa menos os 180 graus, certo? Então vejam que aqui, pessoal, a ideia vai ser igual a θ vai ser igual ao ângulo de 225 graus, certo? Que é o dado pelo exercício, menos os 180 graus, certo? Pessoal, o nosso θ então vai ser igual a 45 graus. Ou seja, pessoal, isso aqui então, né, o 225 graus, ele vai representar, tá, pessoal, 45 graus no primeiro quadrante, certo? Bom, galera, reforçando aqui, a regrinha para fazer simetria ou redução no segundo quadrante, relacionada ao segundo quadrante, ela é a mesma. A regrinha para a gente fazer simetria ou redução em relação ao quarto quadrante, ela também é a mesma. Já que eu coloquei em destaque, tá? Percebam, tá, pessoal, que está destacado aqui é o seguinte, que neste caso aqui, pessoal, para a gente poder fazer redução ao primeiro quadrante é alfa menos 180. Se fosse simetria, né, que foi colocado aí no vídeo anterior, seria alfa mais 180 mais alfa. Então a única coisa que muda, tá, pessoal, é essa questão aqui em relação ao terceiro quadrante. Então seria interessante, tá, todos prestarem bastante atenção nesse detalhe aqui, tá, dos 180 graus. Beleza, pessoal?